Olá, seja bem-vindo ao curso Programador de Dispositivos Móveis Básico da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Eduardo Trindade e sou seu professor neste curso. Essa já é a nossa aula de número 10 e hoje vamos falar um pouco sobre estados da aplicação, estados do componente. Na aula de hoje, vamos entender o que é um React Hook e vamos conhecer o nosso primeiro hook, que é o UseState. O UseState, ele cria uma variável que controla o estado de um componente. Ele permite a gente criar estados a partir de uma função. E a partir dessa função, a gente consegue realizar diversas alterações no nosso código. Vamos usar o UseState na nossa aplicação que estávamos desenvolvendo na última aula. Neste momento aqui, temos apenas um componente de boas-vindas, uma saudação, e temos aqui o meu nome sendo passado como propriedade. O que vamos fazer nessa aula? Eu vou criar um estado que, ao clicar em curtir na minha foto, uma variável seja incrementada com o número de curtidas. É bem usual, se a gente for pensar, né? Só que para isso, vamos precisar antes importar um componente do nosso React Native aqui via Expo. Quando a gente vai fazer uma curtida ou algo em alguma foto, em algum comentário, o que a gente tem? Geralmente um ícone, né? Então, esse ícone ele vai estar sendo utilizado aqui para a gente poder estar visualizando ali mesmo em tela a quantidade de curtidas que a gente estiver dando. Então, vamos fazer o seguinte. Se a gente estivesse utilizando o React Native, né, CLI, a gente deveria vir aqui em terminal, novo terminal, né? E a gente consegue utilizar o terminal aqui dentro do VS Code e estaríamos aqui, por exemplo, fazendo um npx ou npm install react native icons, né? Funcionaria perfeitamente para um React Native CLI, a gente teria acesso aí a essa lib, né? A essa biblioteca e poderíamos estar importando. Só que o Expo já fornece para a gente uma biblioteca própria aqui, já embutida nele, que é a Expo Vector Icons. Então, como que vamos fazer? A Expo Vector Icons, né, a gente vai estar importando essa biblioteca para dentro da nossa aplicação. Então, eu posso vir aqui e copiar aqui, por exemplo, esse import Ion Icons, né, do Expo Vector Icons. Então, eu vou vir aqui e vou fazer esse import. Né? Só para ter certeza que a minha aplicação não quebrou, né? Não aconteceu nenhum problema com ela. Então agora, o que a gente pode fazer? Eu vou colocar um ícone aqui, logo abaixo da minha foto, pode ser um coração, né? E a gente vai colocar na frente dele o número de curtidas. Então, a gente vai usar um ícone e vai colocar o número de curtidas. Para eu usar o Ion Icons do Expo, como que funciona? Eu quero que ele fique abaixo, né, do curtir, então eu vou vir aqui e vou chamar o meu Ion Icons. Tá? O meu Ion Icons ele tem como propriedade principal um name, que vai ser o nome, né, do ícone que eu estou querendo utilizar. Como que a gente vai saber o ícone? Né? Se eu vier aqui na documentação, lembrando sempre aí, né, que a documentação é o melhor lugar para a gente poder estar consultando aqui como utilizar uma biblioteca. Então eu posso vir aqui, ó, nesse Icons Expo File e vou abri-lo aqui em uma nova guia. Né? Se eu vier aqui, ó, eu tenho vários ícones aqui, a família de ícones todas, que eu poderia estar escolhendo. Né? As setinhas do back, os botões de mais, menos, tá? Uma outra forma também seria eu vir aqui e simplesmente dar um Ctrl espaço. E aí ele vai trazer para mim todas aquelas opções de ícones. Né? Então no site a gente visualiza a imagem, aqui a gente tem a opção, caso a gente já queira, né, por intuição, acertar o ícone. Eu ainda posso passar uma propriedade para ele aqui, que é o MD. O MD vai definir o tamanho ali, um tamanho médio. Lá na biblioteca ele mostra, né, os tamanhos que a gente pode estar utilizando. E aí, se eu der um Ctrl espaço aqui,
ele tem mais algumas aqui possibilidades. Né? Se eu quero um coração, eu quero um heart, né? Então, heart aqui, coração, eu posso simplesmente fazer aqui md heart, então eu vou colocar esse ícone aqui na minha aplicação. Eu vou definir aqui um tamanho para ele, tamanho estático bem definido, e vai ser o tamanho de 28, tá? E aí, lógico que eu vou querer uma cor, e eu vou passar aqui esse coração como vermelho. Deixa eu só voltar aqui o emulador para o lado. Então, se eu parar aqui agora e fechar o meu Ion Icons, o que vai acontecer? Né? Ele colocou lá pra gente o coração. Só que esse coração ainda está muito em cima ali, daqui a pouco a gente ajusta ele. Agora vamos supor que eu queira colocar na frente, né, um texto. E esse texto, inicialmente, ele vai guardar um conteúdo que vai ser 0 curtidas. Conforme eu vou criando novos componentes aqui, por padrão, eles vão sendo alinhados sempre verticalmente. Então, como que eu poderia fazer para alinhá-lo horizontalmente? Eu vou colocar esses dois componentes, o ícone e o texto, dentro de uma view. Né? Então, eu vou criar um componente Py aqui, que vai se chamar, né, que é uma view, e vou colocar os dois dentro dele. Né? Se eu salvar, não vai acontecer praticamente nada, apenas ali desalinhou um pouco ali do centro. O que eu preciso fazer? Na minha view, eu vou passar um style para ela. E eu vou falar o seguinte, essa view, ela é display flex, ou seja, ela tem ali a possibilidade de ser flexível na tela. Eu quero que a direção do meu flex seja em linha, então eu não quero mais que o texto fique abaixo, né? O texto acabou de subir ali. Ele está escuro, tampando ali com o preto da roupa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um top aqui de 20. Pronto, os dois desceram. Note que eles ainda estão desalinhados, né? Eu posso usar aqui um Align Items, que faz o alinhamento, né, vertical, e eu posso dizer que é centro. Eu quero tanto todo o conteúdo dessa view alinhado ao centro. E aí, o texto ficou próximo ali, né, ao coração, no centro. Ainda vamos melhorar isso aqui, o nosso texto principalmente, e aqui entra um estilo, né, que a gente tem no React Native, que além de eu definir padding, eu posso definir se eu quero um padding horizontal ou vertical. O padding horizontal vai pegar tanto a esquerda quanto a direita. Eu vou falar que eu quero um padding horizontal aqui, por exemplo, de 5, né, então ele distanciou um pouco ali do coração. Eu posso vir aqui ainda e passar, por exemplo, um font size, né? De repente um font size 16, para a gente ver como que fica. Melhorou, né? Já está mais visível ali. Eu tenho agora o coração ali com 0 curtidas. Obviamente, se eu clico em curtir, nada vai acontecer. Então agora o que a gente pode estar fazendo? Né? Vamos conhecer agora o nosso primeiro hook. Para utilizá-lo, eu precisarei importá-lo do React. Tá? Então eu vou abrir aqui uma chave para poder informar o que eu quero importar do React, e ele é o useState. Então a gente vai chamar o useState aqui do React. Para eu poder estar criando, né, esse estado para controlar o meu componente, eu vou vir aqui embaixo, no início da minha função, e eu vou criá-lo. Né? Esse estado, ele é chamado assim, useState, né, que é uma função, e aqui dentro eu defino o valor inicial do meu estado. Eu posso falar que o valor inicial é 0, uma vez que eu quero que comece com 0 curtidas. Né? E como que eu vou definir essa constante? Eu posso abrir aqui colchetes, porque eu vou abrir um array, e eu vou ter aqui o meu estado, que eu vou chamar, por exemplo, de count, né? Pode ser count, e aqui eu vou passar o quê? O nome da função que vai estar alterando esse estado. Tá? A gente costuma utilizar aqui o set antes, e aí fica count e set count. Então, o count, por padrão, ele guarda o valor 0. E o set count é a função que irá atualizar o meu contador, tá? O meu contador das curtidas. Se eu salvar aqui agora, né, novamente não aconteceu nada, mas olha só, aqui onde está o 0, né, 0 curtidas, eu posso apagar esse 0, e aí como que eu chamo o JavaScript? Abrindo e fechando chaves.
Se eu passo o count para cá e salvo, notem que permaneceu 0. Se eu alterar aqui para 5 e salvar, 5 curtidas. Se eu alterar para 1000, 1000 curtidas, né? Obviamente que não vai ser assim que a gente vai estar fazendo. Então eu vou vir aqui, vou permanecer ele com 0, deixo ele com 0, e agora eu preciso fazer o controle desse estado. Onde que a gente pode fazer isso? Né? No botão curtir, que é o botão que está aqui acima. Então esse botão curtir, ele vai ter um evento que, ao ser pressionado, então ele aparece aqui esse onPress, né? Que é uma propriedade do botão. Eu posso dar um igual aqui e abrir uma chave. E agora eu vou falar o seguinte, o que eu quero que aconteça quando eu pressionar, né, sobre este botão. O que deverá acontecer? Bom, se eu estou chamando aqui dentro do JavaScript, né, basicamente eu posso estar chamando aqui uma função. Né, eu posso fazer uma função que aumente esse contador aqui de curtidas. Então eu posso vir aqui no meu código, né, e posso criar uma função. Tá? Então eu posso criar aqui, por exemplo, function, né, e eu vou chamar ela de curtir, tá? Para ficar bem intuitivo. A minha function curtir, né, e aí eu posso abrir aqui a chave, ela vai ter o quê? Eu posso falar que ela tem um setCount, ou seja, eu vou chamar a função do meu useState, né, e aí eu vou passar o que para essa função? Eu vou falar que ela recebe count mais 1. Tá? Dessa forma, quando a curtir for chamada, o contador vai mudar o valor dele para mais 1. Certo? O meu onPress está vazio aqui, e aí eu posso falar o seguinte, né? Quando eu pressionar esse botão, então eu tenho aqui uma arrow function, eu posso falar que eu quero que chame a função curtir. Tá? Dei um Ctrl S, salvei. Se eu apertar aqui agora, né, note que ele mudou o 0 para 1, 2, 3. Eu vou salvar de novo aqui, né, ele permaneceu ali com o 3. Então eu estou salvando a minha aplicação aqui. Deixa-me colocar, por exemplo, aqui, ó. Se eu colocasse setCount, recebe count mais 2. Né? Vamos ver que eu estou colocando aqui 2 sets de uma vez. E aí eu curti ali, ele funcionou aqui com mais 2. Então a gente pode usar essa função toda vez que a gente quiser alterar um contador. Né? E aí, desse modo aqui, eu criei um onPress, né, e eu fiz aqui o curtir. Eu poderia ter sido mais direto, uma vez que eu estou apenas aumentando um contador, e colocado aqui simplesmente o setCount direto, count mais 1. Né? Então, quando eu tenho apenas uma instrução, eu posso passá-la direto aqui para o meu botão. Então, eu dou um Ctrl S aqui agora, vou curtir e ele vai continuar curtindo ali. Né? Se eu clicar no avançar aqui, não está acontecendo nada. Né? E aí, o que eu posso fazer? Vamos pegar aqui o nosso avançar, por exemplo, e vamos renomeá-lo para reset. Tá? E aí eu vou falar o seguinte, o meu Touchable Opacity, ele pode ter também um evento de onPress. Né? Então eu posso estar passando aqui para ele, da mesma forma que eu passei para o button, eu passo uma arrow function. Então, ao ser executado, ele vai fazer o que? setCount 0. Então eu passo apenas o valor 0 aqui para ele. Se eu clicar em reset agora, 0 curtidas. Eu vou clicando em curtir, vou aumentando, 0 curtidas. E assim a gente consegue manipular, né, uma constante, que é a nossa variável aqui, simplesmente utilizando o useState. Bem simples, né? Então a gente fica aí com o conceito aí, o primeiro hook que a gente já está trabalhando aqui e que vai nos ajudar muito em projetos práticos.